Muito boa noite. Eu sou a Débora Antunes, chegando na sua casa com o programa Direito em Pauta. Na noite dessa quarta-feira, nós vamos retornar com o assunto previdenciário de INSS, que eu tenho certeza que você que é aposentado, você que está doente, precisando fazer o requerimento de algum benefício, precisando marcar alguma perícia, tem uma perícia no INSS marcada e está aí nervoso. Hoje a gente vai dar algumas dicas e vamos fazer também alguns esclarecimentos sobre a nova medida provisória que alterou aí a forma de avaliação e cadastro, como você vai marcar, como você vai fazer para agendar a sua perícia. Para falar sobre esses assuntos, eu trouxe uma advogada colega aqui de Araranguá, ela que é especialista no assunto, a doutora Maiara Daniel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos, boa noite, doutora. É muito um prazer estar aqui com vocês hoje. Imagina, o prazer é nosso. E a doutora é integrante também da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Araranguá, né? Isso, exatamente. Eu atuo como secretária hoje na comissão e além de atuar na área, dentro do meu escritório, atuo exclusivamente nessa área. Muito bom, né? Trabalhar com direitos sociais e INSS. É maravilhoso, é muito gratificante. E doutora, vamos começar falando então dessa novidade da medida provisória que saiu agora final do mês de abril, uma medida provisória que modificou aí a situação das perícias, né? Conta para nós como é que ficou agora. Isso, antes nós tínhamos apenas, exclusivamente as perícias feitas diretamente no INSS, as presenciais, como todo mundo já conhecia, né? Hoje nós temos uma opção, a partir dessa medida provisória, que são as perícias com os laudos médicos. É muito importante o segurado se atentar aos requisitos que existem agora com essa medida provisória, que não pode ser qualquer tipo de atestado, tem alguns requerimentos, alguns requisitos específicos que devem ser colocados. Dentro deles, né, nós já viemos de um histórico parecido com isso na época da pandemia, em que foram feitas muitas perícias via documental, né? Quando as agências fecharam, o segurado tinha a opção de agendar essa perícia, aliás, de fazer uma perícia virtual, né? Apresentando só a documentação. Agora é semelhante, então, com aquilo que aconteceu. É semelhante, a documentação é muito parecida, só que hoje a intenção é desafogar um pouco as agências, que nós temos uma quantidade extensa de perícias, né? A gente tem perícia aí que leva até 60 dias para ser agendada, ou melhor, é agendada para 60 dias depois do requerimento, então é uma situação insustentável, né, para quem está esperando. E assim, quanto à questão do laudo médico, né, sendo bem específica nesse caso, é importante se atentar e que muitos médicos esquecem, então a pessoa tem que estar sempre ciente disso, procurar um profissional para ajudar, né, profissional de sua preferência. Nesse caso, geralmente, a maioria das vezes, o segurado trabalha com os médicos do SUS, né? E geralmente são clínicos gerais, não são especialistas na área, mas é uma dica até que a gente dá que o segurado tem que procurar consultar com um especialista na área para que esse laudo seja mais específico, seja mais completo, né, doutora? Tem um maior número de informações possíveis, porque a gente sabe que aquele laudo muito básico, só dizendo que precisa se afastar por tantos dias do trabalho, às vezes pode não ser deferido, né? Isso, essa é a novidade que veio agora, né? Então, o laudo ele tem que ter os requisitos básicos: o nome do paciente completo, o nome do médico com o CRM, inscrição de ordem, né? A assinatura do médico. Essa assinatura ela pode ser física ou virtual, desde que aceita na legislação, né? Que são aquelas assinaturas que já vêm, geralmente quando é no SUS, assim, alguns específicos. A assinatura eletrônica é aceita, né? Isso. E os requisitos principais, né? A doença ou a CID, o médico especificar qual é o tipo de doença ou colocar a CID, se conseguir colocar os dois, melhor ainda. O período de afastamento, que geralmente tem muitos laudos assim que vem com tempo indeterminado, e isso não vai ser aceito no novo sistema. Ele tem que vir com o prazo, o início da doença, o início da incapacidade e o prazo final, né? Lembrando que nessa situação a gente tem um prazo de 90 dias, tá? Não é um tempo indeterminado como a gente tem em outras perícias presenciais que a gente consegue um período um pouco maior. Essa é uma desvantagem do sistema.
Porém, é uma situação muito mais tranquila, que o segurado não precisa se dirigir ao INSS, mas célere em alguns casos, né? Inclusive, que tem situações que o segurado fica esperando a perícia do INSS e ele já tá apto a voltar para o trabalho, mas ainda não fez a perícia. Então, Complicado, né? Passou tanto tempo ali que exatamente. ele já está apto para voltar e ainda não fez a perícia e ainda não recebeu, né? Isso, e esses A são os gente, casos. Desculpa, doutora. não, imagina. A gente sabe que a partir do 16º dia de afastamento já é a cargo do INSS a remuneração desse segurado, desse trabalhador. Mas eu vou, diante de tudo que a doutora falou aqui, eu vou fazer as minhas considerações pessoais quanto a essa medida provisória. Que tudo tem os dois lados, né? Acho que vai ser muito bom, vai ser muito mais célere para quem precisa daqueles auxílios, de um auxílio doença que você sabe que vai ficar afastado por pouco tempo, até no máximo 90 dias, como prevê a medida provisória. Por quê? Por exemplo, se você quebrou um braço, uma perna, tem ali o tempo do gesso, o ortopedista já falou mais ou menos que você vai se recuperar, o tempo, né, dessa recuperação que não vai exceder a 90 dias. Então, você lança a mão dessa facilidade da medida provisória, da perícia somente pela documentação médica. Agora, muito perigoso, se você está doente, tem uma doença que vai lhe deixar incapacitado por mais de 90 dias, um câncer, alguma doença autoimune, enfim, né? Várias doenças que podem aí, várias situações que podem acontecer e vão te deixar afastados do trabalho por mais tempo. Aí, nosso conselho, meu conselho é que você não utilize dessa perícia telepresencial, apesar de demorar mais para você ser atendido por um perito, de forma presencial, mas quando você for atendido e avaliado, ali ele já vai poder estender o seu afastamento por mais de 90 dias, como prevê nessa medida. E me parece ainda que depois desses 90 dias, ainda você só pode solicitar de novo depois de 30 dias, né, doutora? Isso, exatamente. Tem que esperar o prazo de mais 30 dias para fazer uma nova solicitação. E é como a doutora falou, é um caso bem complicado para pessoas que têm um período maior de afastamento, não ter esse período já vinculado com o benefício, né? Já recebendo Porque de forma senão acaba que o afastamento ele vai ficar picado. Você vai ganhar, por exemplo, se você precisa de 1 ano de afastamento para se tratar, você vai ganhar 90 dias, vai ter que ficar 30 dias sem benefício para depois solicitar mais 90. Então, aí não vale a pena. Vale a pena só para afastamentos em período de curto prazo, né, doutora? Isso, sempre lembrando que é bom procurar um profissional da área, que ele vai saber explicar e orientar qual é o melhor caminho a ser seguido pelo segurado. Exatamente, porque esse requerimento, ele pode ser feito todo online, né? Isso. Direto lá no meu INSS. E isso, o segurado ele pode fazer o requerimento, Central 135, o meu INSS, o sistema ainda, hoje, ele não está pronto para receber esses requerimentos, mas eu acredito que como já foi liberada Alguns a lei, dias já nos próximos dias o segurado pode fazer sozinho, sem problema nenhum. Mas aí é onde a gente diz, né, pessoal? Às vezes você quer fazer sozinho para economizar numa consulta, para economizar com uma orientação correta, mas isso pode lhe gerar prejuízos futuros. Como eu falei, pode não ser o caso mais benéfico para você. Por isso que deve esse profissional habilitado avaliar toda a situação e saber identificar se esse é o caso para você realmente pedir esse benefício, né, doutora? Lembrando, doutora, que assim, se o laudo não estiver de acordo com a nova medida provisória e também vier o resultado negativo, a pessoa vai ter que tem uns 30 dias, faz o novo requerimento para o INSS, espera o prazo médio aí de 60 dias para depois passar por uma perícia presencial. Por isso que é importante estar tudo alinhado antes, para não chegar lá e ter uma surpresa de vir uma negativa e ter que esperar esse prazo. E aí, o que já estava ruim, a situação que já estava complicada pode ainda piorar. Por isso, mais uma vez, importante, o profissional habilitado vai avaliar a sua documentação, vai avaliar se o atestado preenche todos os requisitos para o deferimento do benefício, vai avaliar se é caso de você solicitar a perícia telepresencial ou aguardar mais um pouco pela presencial.
Então, toda essa informação é muito importante, né? Isso para benefício por incapacidade também para aposentadoria, né, doutora? Um perigo pedir aposentadoria sozinho, direto no sistema, sem uma orientação adequada, né? O que é muito comum, né, as pessoas fazerem um requerimento, vir negado depois do escritório do advogado para resolver, sendo que isso poderia ser solucionado no prazo de 90, 120 dias, que é uma média aí que está demorando os processos administrativos, né? Aí vamos para a questão judicial, que demora 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, dependendo do caso, né? Então, assim, é sempre importante tomar esse cuidado, especialmente porque nessa situação do auxílio-doença, que ele enseja aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, a gente tem casos em que o segurado não leva a documentação adequada, vai sem orientação nenhuma, e chega lá e não recebe benefício, e às vezes ele já está habilitado para receber uma pensão. Até para se aposentar, né? E como não foi feito o pedido correto, não é analisado. Não, eles não analisam, tem que ser feito da forma correta. Infelizmente, às vezes o INSS não analisa essa situação e a documentação de forma mais favorável para o segurado, né? Aí é onde vai fazer toda a diferença você estar bem orientado. A gente sabe que hoje a fila para perícias, como a doutora falou, pode chegar a mais de 60 dias. Essa medida foi tomada e foi aceita, já está vigente para desafogar, então, toda essa fila, para fazer com que as pessoas doentes que não podem trabalhar comecem a receber os seus benefícios de forma antecipada, mas tem essa pegadinha, essa questão dos 90 dias, de ter que aguardar 30 dias que a gente explicou. Então, ficar atento nisso e torcer, né, doutora, para o brasileiro não abusar, não solicitar benefícios indevidos, benefícios que realmente não são necessários quando a pessoa pode trabalhar. A gente sabe que isso infelizmente acontece, pessoas que compram atestados, como tem, né? Não, lembrando que se o atestado ele for considerado, me fugiu a palavra, mas que ele... Inválido, falso, especialmente um atestado falso, né? O segurado vai ter que devolver o valor para o INSS e ele pode correr em sanção penal também. Vale a pena lembrar disso, porque tem muitas pessoas que se acham espertas na tentativa de burlar o sistema, acabam mandando atestados comprados ou mesmo alteram o atestado e encaminham de novo, e isso pode gerar um problema para o segurado, e um problema grave. Além de tudo, a gente tem que ter uma responsabilidade social, né, gente? Essa fila existe, são muitas pessoas precisando, então vamos deixar que essa verba, que esse tempo, que esse trabalho seja destinado a realmente a quem precisa, né? Exatamente. Porque, olha, essa questão do auxílio-doença é complicada, a pessoa está precisando e aí tem essa demora na análise, a pessoa às vezes vai fazer a perícia, já fica um pouquinho nervosa. Vamos dar umas dicas então, doutora, para quem vai fazer a perícia. Tem gente que tá ali com a demora, mas está com a perícia marcada para daqui 10, 20, 30 dias, enfim, tem a data, está com a perícia marcada. O que ela tem que fazer no dia da perícia para ajudar com que o benefício dela seja deferido? Lógico, vai ser deferido se ela realmente estiver doente, incapacitada para o trabalho, mas a gente tem algumas dicas para dar, né? Para facilitar ali, que ela não fique nervosa, e o trabalho do perito também. Às vezes esse nervosismo implica bastante, dificulta bastante, né? Mas uma situação que é muito comum, e eu já vi na prática, a pessoa não levar nem o documento pessoal. Então, assim, a gente está falando de um erro muito, né, muito chulo. Então, assim, as pessoas têm que tomar esse cuidado, gente. Levar os documentos pessoais, todos os exames médicos, atestados, receitas. Tem pessoas que recebem a receita, doutora, e jogam fora. Não, mas como é que o médico vai saber a medicação que a pessoa está tomando? Então, tem que levar as receitas médicas também. E tranquilo, né? Não chegar mancando, se for o caso, sempre chegar da melhor maneira possível. Tem gente que quer dar aquela exagerada, né? Sim. Acha que o perito não vai perceber. Gente, o perito é macaco velho, tá ali já há um tempão, já sabe perceber de longe quando alguém quer inventar uma situação, aumentar uma dor, limitar um movimento. Então, seja honesto, seja sincero, demonstre com clareza as suas limitações, o que você está sentindo, né? Doutora, até um caso engraçado que veio num laudo em que a pessoa estava durante a perícia, aparecia totalmente inapta ao trabalho,
E quando o perito olhou pela janela, a pessoa estava com a chave do carro na mão e caminhando normalmente. E isso foi para o laudo. Então, assim, é muito difícil a gente recorrer de uma situação dessa. Então, por isso que a pessoa tem que ir, de fato, demonstrar como ela está, para que a gente possa, depois, o profissional possa, de fato, auxiliar essa pessoa caso venha o deferimento. Né? Eu já vi um caso também semelhante que aconteceu, mas era com a moto. A pessoa chegou para a perícia ortopédica com o capacete aqui no braço e aí o médico perguntou, tá com alguém aí? Não, eu tô sozinho, tá, então é tu que tá dirigindo essa moto? Aí a pessoa já ficou ali em maus lençóis, né? Isso. Então tem que tomar cuidado com essa situação da realidade fática e para não dar uma mancada desse sempre tipo. lembrando, assim, ó, organizem a documentação, é importante, gente. Porque o perito, ele tá atendendo você e tem mais 10, 15, 20 pessoas para ele atender naquele dia. Então, assim, ó, já leva a documentação organizada, os atestados os mais novos para os mais antigos, os exames também, os mais importantes em cima. Porque às vezes o perito está tão atordoado, é tanto trabalho, e não consegue analisar documento por documento. Então ele vai olhar o que está mais ao olho dele. Então façam sempre essa análise, retirem o que não é importante, porque tem pessoas que levam até conta de energia, tudo ali dentro da pastinha. Então não façam isso, levem sempre bem alinhados, mais recentes. Tem aquelas famosas pastinhas, né? Sim. Que às vezes são doenças que se perduram aí ao longo do tempo, mas vai ter exame lá do tempo de... Não que não seja importante, aí onde mais uma vez é importante você ter um auxílio, uma orientação, uma pessoa que sabe o que está fazendo já vai até colocar essa documentação na ordem, já vai fazer essas argumentações e orientações mais próximo do dia da perícia, né? Lá no escritório a gente procura fazer assim, a gente avisa o cliente quando a perícia foi marcada, mas aí às vezes é com muita antecedência, né? A gente já quer saber o que vai falar, o que vai mostrar. Eu falo, calma, um dia antes da perícia a gente faz ali uma chamada de vídeo, uma ligação, para daí orientar, deixar tudo bem fresquinho na memória, deixar tudo... Porque a pessoa, às vezes, tadinhos, né? Ficam sem dormir, ficam nervosos, só que essa orientação ela tem que ser bem próxima do dia da perícia para a pessoa não esquecer também, não se atrapalhar, né? Claro, porque a gente já fala de uma pessoa que já está com problema de saúde, que já vem com uma sobrecarga de uma doença, uma coisa, porque ninguém procura, em tese, né? Quem vai procurar o auxílio doença é uma pessoa que ela já está doente. Então ela já vem com essa carga emocional muito grande e por isso que muitos chegam no dia da perícia e não sabem nem explicar o que elas têm, né? Então é por isso o profissional, para organizar essa documentação, conversar com o cliente, acalmar o cliente, né? Que essa é a parte do profissional, para que ele vá para a perícia tranquilo já e com documentação toda em mãos. E tem a parte dos quesitos também, né? Que na administrativa não existe, mas aí quando parte já para a perícia judicial é bem importante essa orientação e esse caminho pelo profissional, né? Eu já estou aqui pulando para a perícia judicial, mas não chegamos lá ainda. Mas também são os quesitos, né? Que a via administrativa ela é um pouco mais abrangente, até porque geralmente o médico que atende, ele não é especialista na área. Clínico geral, né? Alguns são especialistas em outras áreas que não a do segurado, né? Então, por isso que é um pouco mais genérico. Mas quando a gente parte para a via judicial, isso já vai com o médico especialista e sem sombra de dúvida. Tem que atender aos quesitos que o INSS vai perguntar e que o próprio profissional vai perguntar também. Ali. Um questionamento que sempre surge para nós doutora, por que o INSS nega tanta perícia? Será que eles têm uma cota? Eles já dão para quem querem, não dão para quem não querem? Gente, não é assim. É tudo feito uma avaliação pelo médico. Ocorre que, às vezes, o médico que está ali atendendo não é especialista na área que você precisa ou é um clínico geral. Então, ele não tem esse olhar mais técnico, mais específico para exatamente a sua doença. É onde tem essa diferença da perícia judicial, que a gente tem a oportunidade de fazer o requerimento específico para aquele médico especialista da área. Então, caso a sua perícia seja negada no INSS, você não é obrigado a se conformar com esse resultado, pode fazer um recurso administrativo ou já ingressar com ação judicial, onde vai ser marcada uma nova perícia, que não é pelo seu médico particular, não é no médico do INSS, é pelo médico judicial, médico de confiança do juiz, né, doutora? Exatamente.
Inclusive, pode ser que o segurado tenha essa opção de levar o seu médico junto, né, de habilitar, mas via de regra isso não acontece, até porque tem um custo muito alto, né, e a gente vai pela decisão do perito judicial. Com então, certeza. Por isso que é importante sempre, tudo muito direitinho, muito analisado, sempre conversado com o seu profissional de segurança. E outra dica que eu sempre gosto de dar é que, assim, como a pessoa está ali sozinha, tá já vulnerável, né? Às vezes até, como a doutora falou, com uma carga emocional, já vem doente, é você com o perito. O que você tem para apresentar é a documentação médica. Então, se o laudo médico que você tem está bem fundamentado, é um laudo bom, com certeza vai auxiliar muito e vai pesar nessa decisão desse perito. E o que é um laudo bom? Às vezes as pessoas vão no médico, principalmente os médicos do SUS, que são aquelas consultas mais rápidas, né? Tem muita gente esperando, tem muita fila, mas é o seu direito requerer que a sua condição de saúde seja colocada no papel, colocada no atestado, não só aquele atestado, CID tal, afastamento por tantos dias do trabalho. Isso fica muito vago, principalmente pro benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença, você precisa comprovar por que você não pode trabalhar. Então, se o médico, ele relaciona a sua atividade laboral, o que você faz no seu trabalho? Você se abaixa, se levanta, você pega peso, você precisa fazer esforço físico. Por que você não pode trabalhar? Quais as atividades você não pode fazer? Isso tem que estar no laudo médico, né, doutora? Isso vai fazer toda a diferença para a sua perícia ser deferida. Isso, sem contar que vem aqueles atestados por tempo indeterminado, né? E não justifica a razão, se é uma aposentadoria por invalidez ou algo nesse sentido, ou pelo trabalho que a pessoa exerce, como a doutora falou. Então, é por isso que é importante um laudo específico para cada caso, né? E bem alinhado de acordo com a doença e necessidade de cada segurado do INSS. E outra dúvida que o pessoal sempre tem é qual o valor que eu vou receber do meu auxílio-doença? Por que às vezes vem um valor mais baixo do que o valor do meu salário? Como que eu sei qual o valor que eu vou ganhar? Que esse cálculo é feito diretamente pelo INSS, tá? O valor do benefício, ele é calculado 91% das últimas 24 contribuições vertidas para a INSS, tá? Então, por isso que tem essa redução. Acontece pessoas que pagam... Porque não é 100%, né? Não é 100%. Não é 100%. Não, é 91% dos últimos 2 anos. Então, se os últimos 2 anos a pessoa contribuiu no teto, vai ser 91% desse valor. Ou se contribuiu sobre um salário mínimo, aí tem aquela jogada, ninguém recebe menos com salário mínimo, né? Então, pode ser calculado abaixo, mas daí o INSS estabelece em 1.212 hoje, que é o salário mínimo nacional, e assim a cada ano que aumenta. Todo ano vai ser corrigido de acordo com o salário mínimo, né? Isso. E por que tem gente que fala, às vezes, eu me aposentei com 3 salários e hoje eu estou ganhando 1,5? Essa defasagem, isso é uma questão também que várias pessoas têm dúvidas. Tem, e é um problema bem grave, porque assim, a correção do benefício nem sempre é correção do INSS. E não é que ele se aposentou com 3 salários, ele se aposentou com um percentual do salário dele naquela época. E como vai aumentando a inflação e a correção, vai tendo essa redução e vai ficando mais próximo ao benefício de salário mínimo, né? Que são correções diferentes, né? A do salário mínimo e a do benefício. Isso, por isso que é sempre bom ter um profissional junto e observando isso, conversar com algum advogado da sua confiança para verificar se isso está correto, porque tem situações em que é normal, que já é esperado essa redução, tem casos que não, tem casos que o próprio INSS faz um abatimento de forma indevida. Então, é importante ter sempre um advogado auxiliando e cuidando disso para verificar se está correto ou não. São as famosas revisões de benefício, né, doutora? Isso. O segurado, depois que ele se aposenta, ele pode, por algum motivo ou outro, encontrar algum equívoco e pedir para revisar esse benefício, né? Claro, a revisão ela pode ser feita por várias razões, né? Contribuiu a mais depois, pessoas em que foi reconhecido o vínculo trabalhista anterior e depois foi levado para o INSS, enfim, tem bastante situações, ou mesmo o cálculo feito pelo INSS na época foi incorreto, pagou incorreto por um tempo, reajusta, tem tudo isso que pode ser revisto no valor pago. E além de reajustar
o valor do benefício que você passa a receber, você ainda pode receber o valor dos atrasados, de até 5 anos atrás, né? Exatamente. Calculado aí esse período de prescrição. Então, às vezes é pouquinho por mês, mas esses atrasados de 5 anos juntos, corrigidos com juros, correção monetária, dá um valor já considerável, né, doutora? Já alegra o cliente, alegra o advogado. E como a doutora também comentou, se você teve uma ação trabalhista, de um problema, vamos supor, que você não tinha sua carteira assinada, aí você entrou com a ação, foi reconhecido o vínculo, a sua carteira foi assinada, esse vínculo, esse registro desse trabalho, ele não vai ser de forma automática incluído lá no INSS. E por que é importante fazer isso? Quando você inclui esse período dessa ação trabalhista, esse período vai contar para a sua aposentadoria. Então, já pensou? Se você trabalhou aí 2, 3 anos, entrou com a ação, reconheceu o vínculo e não averbou lá no INSS, que não é automático, aí agora você não dá valor, mas chegar lá na hora de pedir aposentadoria... Sim. Já pensou ter que trabalhar 2 ou 3 anos a mais por essa mancada? Então, já faz agora, né? É importante ter esses cuidados, né? Lembrando que as pessoas só vão ter esse cuidado com a aposentadoria na hora de se aposentar, doutora. Infelizmente, a gente tem muitos a maioria dos segurados, trabalhadores ou contribuintes individuais, eles só vão se atentar a essas questões lá no final da vida laboral em que já estão pedindo benefício. Então, assim, é sempre importante tomar cuidado e estar revisando, cuidando do CNIS, que é o documento, né, que está lá no sistema INSS, comprovando as contribuições previdenciárias, se estão em dia, se estão feitas da forma correta, para que os valores do benefício sempre venham de acordo com a contribuição correta de cada contribuinte. Tem que tomar bastante cuidado. A gente brinca que o brasileiro não costuma prevenir, né? Costuma deixar tudo para a última hora. Então, uma dica é que você não deixe aí para os últimos 5 anos que faltam de trabalho para você já ir organizando a situação da sua aposentadoria. Às vezes, o CNIS, que é o cadastro lá, que tem todos os registros dos vínculos do seu trabalho, de contribuição, não está correto, né? É o momento de revisar, é o momento de ver se está tudo certo. E às vezes, faltou 1, 2 anos... Às vezes tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Sim, claro. Tem situações desses reconhecimentos trabalhistas que às vezes não estão vinculados no CNIS. Que não estão lá. Às vezes a pessoa contribuiu errado, contribuiu numa alíquota diferente, né? Porque a gente tem ali os percentuais de alíquota para ser recolhido. Tem o caso da empregada doméstica, que tem que ter o vínculo no CAD único para poder valer os 5%, enfim. E essa pessoa não tem esse cadastro, então já pode perder a validade essas contribuições. Então, tem toda essa... Vários detalhezinhos, né? Exato, doutora. E sem contar a questão rural também, que é muito comum na nossa região, o reconhecimento da atividade rural, que hoje a decisão já... O entendimento do próprio INSS são 12 anos, mas os tribunais aí, a jurisprudência vem entendendo até de 8 anos de idade em diante. Eu já vi até de 6. O último que eu vi foi 8. Vamos falar um pouquinho desse assunto e outras dicas também no próximo bloco. Fica comigo. Olá, amigos do esporte do extremo sul de Santa Catarina. Temos um encontro todos os dias aqui na TV Sul Catarinense. É o TV Sul Esporte. É só aqui que você encontra todas as informações do esporte amador da região com imagens exclusivas de segunda a sexta-feira às 13 horas e também segunda e quinta às 20 horas. TV Sul Catarinense. O nosso esporte é mostrar você. Na TV Sul Catarinense, a notícia não para. Diariamente às 7h15 da manhã, Alex Barros traz as primeiras informações do dia no Bom Dia Extremo Sul. De segunda a sexta-feira, o meu compromisso é com você. Vamos juntos ficar muito bem informados com as principais notícias que envolvem o Extremo Sul. E, lógico,
tudo o que está relacionado ao estado de Santa Catarina. Eu espero por você, aqui na TV Sul Catarinense, a TV que vê você. Olá, tudo bom? Eu sou Michele Machado, jornalista do Conexão Saúde. Venho aqui te convidar para te assistir ao Conexão Saúde nas segundas-feiras, às 13h20 e também com reprise nos sábados às 11 horas. Vem comigo então todas as segundas, falaremos com profissionais de todas as áreas da saúde, com prevenção, tratamento e ótimas dicas para você. Apoio Cultural. Dr. Fernando Lissa, cirurgião oncológico. Oral Sim Implantes, a sua referência em implantes dentários. De segunda a sexta-feira, fique por dentro das últimas informações aqui do extremo sul de Santa Catarina. Cultura, segurança, política, social e turismo. Informação com credibilidade e interação você tem aqui no Jornal do Meio-Dia da TV Sul Catarinense, a sua TV. Olá, fãs e amigos, aqui é Edson Dutra. A TV Sul Catarinense, em sua diversificada programação, tem também, domingo às 13 horas, o Encontro com Serranos. Aguardo pela amável sintonia de vocês. Um abraço. De segunda a sexta, às 6 da tarde, aqui na TV Sul, Repórter Cidade. Tem um momento cozinha com várias receitas incríveis. Roberto Cabrini com as melhores matérias de investigação. Tem o quadro Minha Casa, Minha Vida, com a reforma da casa dos seus sonhos. Tem também o quadro Dinheiro para Você, onde você pode ganhar até R$500 mil. Tá, não tem nada disso. Mas eu tenho certeza que se você tem bom humor, vai curtir esse programa com a entrega de informação de um jeito descontraído. Até lá! Voltamos então com o programa Direito em Pauta e a gente está aqui agora no finalzinho do primeiro bloco, dando algumas dicas para quem está quase se aposentando, está faltando ali 1, 2, 3 anos do tempo de contribuição, tem algumas situações que às vezes você não se deu conta, mas pode fazer para completar esse período, né? A gente já falou aqui de ações trabalhistas que você teve e não averbou. A doutora comentou, então, do trabalho rural, né? O trabalho infantil rural. Como que está essa situação, doutora? Então, hoje é bem reconhecido na nossa região, para quem trabalhou toda a região sul, né? Porque durante muito tempo aqui foi quase que exclusivamente rural, né? Muita plantação de fumo, muita plantação, alguns casos mais para o sul de arroz, enfim, né? Bem comum. E esse reconhecimento vem de tenra idade, né? Até porque as crianças iam, seja para trabalhar ou para acompanhar os pais de fato, mas estavam no meio rural desde muito cedo. Então, os magistrados têm entendido, os juízes têm entendido que dá para reconhecer como atividade rural e isso valer para aposentadoria. Então, a gente consegue reconhecer desde quando tem os primeiros documentos ali, né? E até o momento em que assinou a carteira, né, carteira de trabalho, ou casou também, que é outro requisito para extinguir a questão rural. Então, tem aquele período ali que tem pessoas que têm 10, 15 anos na atividade rural, outros reconhecem apenas 2, 3, mas já é o suficiente para aposentadoria. Então, é bem importante lembrar se tem esse período e buscar esses documentos, né, que são esses documentos um pouco mais antigos. Mas muitas vezes também dá para utilizar os documentos da sua família. Às vezes o seu pai, a sua mãe já é aposentado rural, era agricultor, o seu irmão, enfim, quando tem alguém da família que já se aposentou, acaba sendo mais fácil, né, doutora? Claro. Mesmo que seja uma aposentadoria antiga, dá para solicitar cópia e pedir todos esses documentos, né? Sim, pega a cópia do processo, alguns documentos de nota, se o imóvel rural na época era do pai ou do irmão, da mãe, enfim, dos avós também, tem casos que a gente consegue reconhecer. A própria certidão de nascimento do segurado, dos irmãos, certidão de casamento dos pais, onde consta ali a questão de ser agricultores, né? Alistamento militar do pai, histórico escolar. Histórico escolar, que tem um outro nome ali, que é a inscrição escolar, né?
da época, enfim, todos os documentos da época da atividade que comprovam como rural podem ser vinculados e ser utilizados de prova do meio rural. Então, assim, tem uma infinidade de documentos que podem ser utilizados, não precisa ser no nome do segurado que está requerendo o benefício naquele momento, pode ser nome de terceiros. E fora essa questão do trabalho rural que pode ser reconhecido, tem também para os homens que já serviram ao Exército, fizeram um alistamento, foram chamados, aquele 1 ano que você ficou lá, vale como tempo para a sua aposentadoria. Então, se esse seu período que você passou no Exército não está lá averbado no seu CNIS, é 1 aninho que já ganha, né, doutora? É 1 ano, e às vezes falta só aquele ano. E já é uma diferença, né? Não, já pensou? Eu vou me aposentar só ano que vem. Não, descobri aqui um detalhe que eu já posso me aposentar agora. Faz toda a diferença, né? Faz, ainda mais que nós estamos num momento de transição de regras, né? Tem a questão do tempo de contribuição, pontos, idade, tem o pedágio de 50% e 100%, o pedágio de 50% e o pedágio de 50%, que é um acréscimo na contribuição, né? Então, assim, as pessoas, às vezes esse pequeno detalhe pode fazer a pessoa se aposentar, às vezes muito antes, né? Ou às vezes até um pouco depois, mas pode parar de pagar a previdência em alguns casos, reduzir as contribuições, né? Porque tem pessoas que ficam anos pagando e já fechou o período de contribuição. Então, é importante procurar um profissional para ver se é necessário pagar mês a mês. Às vezes só falta a idade, né? Só falta a idade. Eu sempre aconselho a todas as pessoas, paguem o INSS. Mas há alguns casos em que as pessoas são realmente muito hipossuficientes, não têm condições de continuar fazendo contribuição mês a mês, em que dá para verificar se tem como diminuir um pouco essas contribuições o intervalo, anuais. Né? Isso. Só para ir mantendo a qualidade de segurado e até aguardar a idade. Isso, porque lembrando que nós temos o auxílio-doença, então se acontecer qualquer coisa até a idade da aposentadoria, a pessoa tem que estar segurada. Tem que estar ali coberta pelo seguro, né? Isso. Auxílio-doença, a gente fala em INSS, muitas pessoas têm um pouco a visão limitada que paga o INSS para se aposentar, mas não é, né, gente? O INSS é um seguro que pode lhe prover vários benefícios enquanto você não pode trabalhar, tem que ficar afastado do trabalho, né? O mais comum é o auxílio-doença, que hoje a gente chama de benefício por incapacidade temporária, mudou todos os nomes agora. O salário maternidade, para as mulheres que aí vão se afastar do trabalho, tiveram um bebê. Tem também o auxílio acidente, que a gente vai falar um pouquinho. Tem o auxílio reclusão, que muito se deturpa aí na mídia. Que o preso ganha não sei tanto, que o governo tem gasto de não sei quanto por cada preso. Gente, não é bem assim. O preso que tinha a carteira assinada, que era segurado da Previdência Social e tem dependentes habilitados que não estão presos, que tem a mulher, tem a esposa, tem o filho, que estão aqui fora, que dependiam financeiramente dele, aí sim vai ser deferido esse auxílio reclusão, né, doutora? Nem está na nossa pauta aqui, mas a gente já vai emendando. Gancho, né? Não, é uma situação real, tá? Não é paga para todos os presos, é pago só para aqueles que realmente contribuíam para a Previdência, né? Com carteira assinada ou de forma autônoma ou via MEI também, que é uma opção hoje de pagamento, né, da microempresa. E esse valor também é limitado, lembrando que são os contribuintes que contribuem tem um teto para essa contribuição, né, que ela vai mudando ano a ano, conforme aumenta o salário mínimo, aumenta esse teto, que ele é um percentual. E se o contribuinte pagava a mais, né, aí há casos... Já não ganha, né? Já não ganha. Aí tem casos que tem que verificar com um profissional para ver se tem como reajustar isso ou não. Mas isso veio aí com a nossa reforma da Previdência, né? 3 de novembro de 2019 para cá as coisas mudaram. Mudaram bastante. Doutora, então, vamos falar um pouquinho da aposentadoria por invalidez. A gente falou aqui do benefício por incapacidade, que é quando essa incapacidade é transitória, né? Benefício por incapacidade tem o permanente e tem o benefício por incapacidade só por um tempo, que é o auxílio-doença. Para virar aposentadoria, como que funciona essa transição? Então, o segurado ele tem que comprovar que ele não tem mais não está mais apto a exercer qualquer tipo de atividade laborativa, né? O
Por isso que é importante um laudo bem feito, os exames médicos. Aí o perito vai analisar se na via administrativa já pode ser reconhecido. A maioria dos casos não reconhece direto, até porque assim, tem muitos casos em que há recuperação depois de um tempo, então eles acabam arrastando, infelizmente, né? Arrastam um tempo esse benefício, a pessoa acaba recebendo um bom tempo auxílio-doença até que consegue essa conversão. A conversão pode ser feita na via administrativa ou então na via judicial. Em muitos casos, acaba sendo optado pela via judicial em razão de lá ter um profissional da área específica daquela pessoa, porque senão acaba recebendo por muito tempo auxílio-doença. E às vezes essa conversão, ela tem que ser feita não é só pela questão de valores, né, doutora? É porque a pessoa que está no auxílio-doença, ela fica rotineiramente tendo que passar por perícias. A gente está vendo, infelizmente, o INSS cortar, simplesmente cessar benefícios que ainda eram para estar vigente. A gente não sabe se é um erro de sistema, o que está acontecendo, mas que está acontecendo muitos indeferimentos e cessações indevidas estão, né? Isso, estão. É um problema que, na verdade, já vem ao longo dos anos, mas eu acredito que até por essa situação de sistematização do próprio INSS tem ocasionado bastante, né? E essa questão aí das negativas de perícia é uma situação em que o segurado, se ele não buscar já uma aposentadoria por invalidez, ele vai acabar fazendo solicitação, vem positiva, daqui a pouco vem negada, espera 30 dias, refaz de novo, procura um profissional para buscar o benefício na via judicial. Acaba tendo mais gastos também, né? Exatamente. Por isso que é importante, assim, sempre estar com a documentação em dia, os documentos todos acertados, para já fazer o requerimento na via administrativa de conversão e caso não seja possível, aí sim opta-se pela via judicial. Eu já vi acontecer muitas vezes, de forma até rotineira, agora infelizmente está direto, a pessoa teve o benefício deferido, fez a prorrogação a gente faz quando aquela incapacidade por trabalho ela ainda persiste, então você foi deferida a sua perícia, vamos supor, por 90 dias, mas você vai precisar de mais 90 para se recuperar. Você fez outros exames, o médico postergou essa sua incapacidade laboral por mais tempo. Você fez o pedido de prorrogação, a perícia está agendada, mas o INSS vai lá nesse meio tempo e corta. Não pode, né? Não, isso não pode ser feito de forma alguma, né? Só que lembrando que é um caso em que esse período de requerimento, ele pode ser real, em alguns casos, e em alguns casos é só postergar mesmo o direito do beneficiário, né? A doutora diz quando a pessoa realmente não precisa mais, né? Isso, exatamente. Que é o caso que nós havíamos falado antes, né? A pessoa acaba recebendo 3 meses, mas ela deveria receber 1 ano. Então, essas situações... tem casos e casos, né? Aquela questão também que a gente fala da responsabilidade social, de você realmente solicitar o benefício, solicitar a prorrogação, se você está incapacitado para o trabalho, porque trabalhar é bom, né? Trabalhar também ajuda a te manter ativo, te manter saudável, te manter motivado, te relacionar com as pessoas. E tem gente que às vezes está tanto tempo ali sem trabalhar por alguma doença, alguma questão física, que acaba desenvolvendo, infelizmente, uma doença psicológica. Então, também tem que cuidar nesse sentido, né, doutora? Exatamente. E a aposentadoria por invalidez, então, ela é deferida quando a pessoa não tem mais capacidade de trabalhar em nenhuma área. Isso, exatamente. Até porque tem a opção do INSS de conceder o benefício por um período e habilitar em outra atividade, né? Que são os famosos cursos que eles dão. E eles continuam pagando o benefício até o final daquele curso e depois a pessoa está apta para trabalhar em outra atividade. Mas a conversão em aposentadoria por invalidez é quando ela não consegue mais estar apta para nenhum tipo de atividade. A reabilitação profissional, né? Isso. A doutora se refere. Isso, infelizmente, a gente viu muitos casos também agora na pandemia de a pessoa estar nesse processo da reabilitação profissional, tá até frequentando o curso, o INSS vai lá e corta. Não pode. Só quando você for reabilitado, recolocado no mercado de trabalho é que pode haver essa transformação no benefício. Isso, né? Por isso que se o benefício for cessado, mais uma vez, insistentemente, procure um profissional
para verificar a razão, se realmente foi um sistema, o porquê dessa negativa, porque tem situações em que há denúncias, né, de trabalho, então é importante ver se foi oriundo de uma denúncia ou se realmente foi um problema do próprio sistema ou do próprio servidor, enfim, que fez esse corte. Porque, infelizmente, às vezes acontece de algumas pessoas não estarem mais aptas para o seu trabalho habitual, poderiam até exercer um trabalho administrativo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, um pedreiro. Ele teve um problema aqui na perna, no pé, que ele realmente não consegue mais caminhar, não consegue mais se abaixar, não consegue mais pegar peso e ele não pode mais trabalhar como pedreiro, como atividade braçal. Mas ele ainda tem, sei lá os seus 48 anos, ainda é relativamente jovem, poderia trabalhar em outro setor, num trabalho administrativo. Mas aí você vai olhar o contexto social que aquela pessoa vive. Estudou até o ensino fundamental, sempre trabalhou com serviços braçais, não se comunica bem, né? A escolaridade é baixa, não vai conseguir nunca desempenhar um trabalho administrativo, né, doutora? Exatamente. Tem que ser analisado esse contexto social que essa pessoa vive. Como que o INSS vai dizer que ela não pode se aposentar porque ela pode fazer outro trabalho? Então, vamos adaptá-la, vamos reabilitá-la, mas é difícil, né? Imagina uma pessoa com a idade já mais avançada, com um nível intelectual reduzido, baixa escolaridade, como que ela vai se inserir no mercado de trabalho, concorrer com outras profissões? Não dá. Exatamente. É importante frisar que cada caso é um caso, né? A doutora ali colocou uma pessoa de 48 anos. Mas às vezes pessoas até mais jovens que têm dificuldade de aprendizado não conseguem se reabilitar numa profissão que não seja o que a gente chama de braçal, né? Porque nós temos pessoas que realmente poderiam exercer outras atividades de forma administrativa, ou o problema é no braço, poderia ser vigilante, que não precisa utilizar, enfim, eles têm vários cursos, né, opções que o INSS oferta. Porém, ele não consegue se adequar àquele tipo de trabalho. Então, é por isso que é importante analisar cada caso. E, assim, essa é a questão do INSS. Ele analisa de uma forma muito geral, né? Ele é muito generalista na visão dele. Então, às vezes acaba judicializando justamente porque eles não conseguem ter esse olhar mais focado para cada pessoa. E essa análise também é estritamente documental, né? Analisa períodos, se é segurado, se tem carência, analisa atestados, mas não faz essa análise societária, não faz essa análise socioeconômica, às vezes, o contexto que a pessoa vive, como que ela é integrada nessa sociedade, né? Às vezes tem a questão também dos HIVs positivos, né? Que moram principalmente para quem mora em cidades pequenas, que às vezes todo mundo sabe que aquela pessoa tem HIV e aí naturalmente ela não consegue oportunidades de emprego, então dificilmente na fase administrativa vai ter esse olhar mais completo, mais social que a gente vê na fase judicial, né, doutora? Exatamente, é dessa forma que funciona. Só frisando, né, que não é todas as pessoas que têm o HIV que têm essa possibilidade de receber benefício. Como a doutora falou, dependendo do grau de físico, né, intelectual que ela tem, qual o agravamento da doença e também essas questões sociais que devem ser analisadas. Porque imagina, se é uma cidadezinha muito pequena, também deve ser difícil para a pessoa conviver. Na nossa região, a gente tem cidades muito pequenas, né? Quando a gente se trata de interior, Turvo, Ermo, Meleiro, são cidades bem... com essa quantidade de habitantes muito pequena e querendo ou não, as notícias correm, né? É difícil, né? É um preconceito, né? O preconceito está aí, existe, infelizmente a gente tem que lidar com ele. E acontece também da pessoa ser aposentada por invalidez e precisar, essa invalidez é tamanha que ela necessita de companhia de terceira pessoa, de auxílio para desempenhar as atividades. Aí ela vai poder pedir um acréscimo na aposentadoria, né? Isso, hoje a lei prevê, inclusive na via administrativa, já o requerimento do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício do beneficiário do INSS, né?
Então, lembrando que esse benefício, esse acréscimo de 25%, ele é previsto apenas para as aposentadorias por invalidez. Infelizmente, né? Infelizmente. Olha, e já foi tema decidido e... isso é uma situação muito injusta, né? Porque Sim. a pessoa, de igual modo, se ela não é aposentada por invalidez, se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e ela está inválida igual, ela precisa do auxílio de terceiro igual, também deveria ter esse acréscimo. Né? Lembrando, doutora, que assim, esse acréscimo ele pode ser concedido já no momento do requerimento da aposentadoria por invalidez. Tem muitos casos que a pessoa já recebe o primeiro benefício de aposentadoria com acréscimo de 25%, mas tem situações que tem que ser chamado no INSS, no caso, ser comunicado e solicitado depois. E aí é o problema que a gente entra nessa situação das outras aposentadorias, que é onde se torna injusto, porque a pessoa pode ter se aposentado por invalidez um tempo antes, e dali 1, 2, 3 anos precisar de um cuidador desse auxílio de terceiro, receber esse acréscimo de 25%, e uma pessoa que se aposentou por tempo de contribuição ou por idade se aposentou saudável, mais 1, 2 anos também, sofreu um AVC ou qualquer outra doença realmente incapacitante. Aí não tem, né? E não tem, e a doença é a mesma, o problema é o mesmo. Às vezes você que se aposentou por invalidez porque perdeu a perna e depois teve AVC e tem direito de receber. Aquele lá que trabalhou a vida inteira e contribuiu o necessário, não tem o direito porque realmente precisou depois. Injustiças da Previdência Social, que infelizmente já foram julgadas e a gente tem que conviver. Mas vamos torcer para surgir uma nova tese, um novo enfrentamento, que esse tema não pare por aí, né? Esperamos. Eu torço muito. Então, o benefício é aumento de 25% para quem já é aposentado por invalidez e precisa de uma terceira pessoa. Uma dica na hora de solicitar esse aumento é também ter um atestado médico bem fundamentado, aonde seu médico coloque ali que você precisa de ajuda de terceiros para tomar banho, para se alimentar, para levantar, para ir dormir, que você não pode ficar sozinho. Aí vai depender de cada caso, né, gente? Cada doença demanda um tipo de cuidado. Mas essa necessidade da terceira pessoa, de um auxílio de outra pessoa, tem que estar bem caracterizada, né, doutora? Isso, lembrando que é importante que o próprio médico que trata a pessoa, pode ser o mesmo médico, ele já alega ali no atestado que aquele paciente precisa de um cuidador, né, de um auxílio de terceiro, e que coloque já no laudo informando a incapacidade do segurado e também essa necessidade dessa terceira pessoa, desse terceiro, esse cuidador, para que possa permanecer com ele de forma direta. Vamos falar um pouquinho então do auxílio acidente, um benefício que eu gosto muito de comentar, de trazer sempre que a gente tem oportunidade aqui para o pessoal de casa, que é algo que muita gente tem direito, já poderia estar recebendo e não recebe por falta de informação, né, doutora? Fala um pouquinho para nós. Então, esse benefício também eu tenho bastante carinho por ele, justamente por ele ser uma via que poucas pessoas conhecem, então, assim, é importante a gente estar sempre frisando, né? Esse benefício, ele é concedido a todas as pessoas que tiveram um acidente em virtude do trabalho ou não, e que estavam, em que no momento do acidente estavam segurados no INSS, exatamente, lembrando que o MEI não se enquadra nesse tipo de contribuição, né? Mas se ou foi segurado empregado, tá? Ele tem condições de receber, sempre dessa forma. Então, assim, lembrando que ele pode ser proveniente de um acidente de trabalho, então a pessoa, quando inicia um trabalho, já está segurada no INSS a partir do primeiro dia, então pode ser dali em diante, ou mesmo depois que ela que saiu do vínculo, mas que ela tinha está em período de graça, que nós chamamos, né? Um acidente normal, né? Um acidente normal, pode ser um acidente de carro, de moto, um acidente em casa, fazendo, né, que a gente quer dar uma de marceneiro, enfim, inventando alguma coisa em casa. Vale qualquer tipo de acidente, né? Qualquer tipo de acidente, qualquer acidente de qualquer natureza, é isso que trata a lei. Então, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, qualquer tipo. E é importante frisar, né, doutora, que esse benefício pode ser deferido mesmo para quem está desempregado. O doutor usou a expressão ali, período de graça, né? Isso, lembrando que o período de graça como nós tratamos, né? Mas é aquele período em que a pessoa desassinou a carteira e ela continua segurada do INSS. Lembrando que ela pode, esse período ele fica vigente de 12 a 36 meses, dependendo ali dos quesitos, né? Que essa pessoa recebeu ou não o seguro-desemprego, se teve a carteira assinada por um período maior de 5 anos.
Então, são requisitos que é importante ter um profissional para avaliar isso, né? E para ver se a pessoa ainda estava nesse período. Porque tem muitos casos que as pessoas deixam de solicitar porque elas não sabem... não tem conhecimento, né? Que tem direito. Acreditam que já passou o prazo. Mas eu já parei de trabalhar faz 1 ano e meio. Mas às vezes ainda está naquele período de segurado do INSS, né? Igual para a licença maternidade, né? Às vezes você está desempregada já há um tempo, já há um período, engravidou, teve bebê, mas ainda está nesse período de graça que a doutora falou, que pode ser de até 3 anos. Então, você pode, às vezes, estar até 3 anos aí desempregada, sem estar com a carteira assinada, que você pode ter direito. Vai depender das contribuições que você tem para trás, se você foi demitido ou pedido de demissão, também faz diferença, né? Se está desempregado, então... Porque tem a questão do seguro-desemprego, né? Lembrando que isso é bom frisar, que é a parte da lei, que se a pessoa pedir demissão, ela não recebe, né? Então, mas se ela for demitida sem justa causa, lembrando que é sem justa causa, onde ela recebe o seguro-desemprego, ela tem o acréscimo de 12 meses no período de graça, que é aquele período que fica assegurado. E aí, então, voltando para o auxílio acidente, se ficar uma sequela desse acidente, ela já vai ter direito a receber o benefício. Isso, a gente chama de sequela mínima, né? Então, assim, hoje o entendimento jurisprudencial, né, que são as decisões do tribunal, 10% já é o suficiente. Então, a pessoa que perde um mínimo de mobilidade da mão, do dedo, do braço, eu vi casos em que a pessoa colocou, às vezes, um pino no braço e já... continua exercendo a mesma atividade, porém tem que empregar um pouco mais de esforço. De força. E essa é a razão, até porque essa verba, vale lembrar que ela é uma verba indenizatória. Ela é justamente paga para a pessoa porque ela perdeu a capacidade, a força de trabalho que ela tinha. Então, mesmo que ela exerça a mesma atividade, mas hoje ela tem que empregar mais força para que saia o mesmo trabalho, né? Então, às vezes é isso. Às vezes tem essa redução mínima da sua capacidade laborativa, às vezes pode ser só de um dedinho. Se você perder o movimento aqui total do dedinho, tá só assim com o dedinho movimentando um pouco, reduziu a sua capacidade de movimento, consequentemente vai reduzir a sua capacidade para o trabalho, tem direito a receber o benefício, né? Às vezes são sequelas mínimas. A visão que ficou prejudicada, agora você já não enxerga tão bem decorrente de algum acidente que sofreu. A maioria é questão de mobilidade, né, doutora? É que normalmente quando a gente trata de acidente, né, geralmente as pessoas perdem alguma parte do movimento ou parte do movimento. E amputação também, né? Claro. Amputar, a gente vê muito aqui na nossa região, quem trabalha com serra, máquinas, amputou, mesmo que seja a pontinha do dedo, já tem direito a receber, né? Lembrando que não necessariamente no trabalho, mas pode ser em qualquer atividade que a pessoa, que aconteça isso. E o valor, doutora? Como que é calculado o valor desse benefício? Então, ele é metade do valor do auxílio acidente. Então, lembrando do cálculo, né, que é 91% do auxílio-doença, né? Auxílio-doença, me perdoa. Das últimas 24 contribuições, é metade. Por exemplo, a pessoa recebia um salário mínimo de auxílio-doença, que hoje é 1.212. Ela vai receber metade, que é R$606, e vai crescendo de acordo com o passar dos anos e os reajustes, né? E pode continuar trabalhando, né? Não vai implicar em nada com o trabalho da pessoa. É só um acréscimo ali na sua renda que você vai receber. Isso. Como ela tem caráter indenizatório, a pessoa pode continuar, inclusive na mesma empresa, na mesma atividade, e continua recebendo junto, né? E pode exercer qualquer outra atividade, inclusive que ela possa ganhar uma remuneração maior que a anterior, ela continua recebendo esse acréscimo. A única cessação é quando isso quando é convertido, quando ela recebe, aliás, né, a aposentadoria, seja por invalidez, por tempo de contribuição, enfim, aquelas todas que nós já citamos aqui, aí sim, aí cessa esse benefício e ela passa a receber aí o benefício próprio integral. Quando ela para de trabalhar, então, pela aposentadoria, né? Isso. É assim, então, fica de olho nesse benefício que muitas vezes as pessoas têm direito, sofreram um acidente só porque ficou uma sequela mínima ali, as pessoas não sabem que tem, e é um benefício que é metade do salário que você teria na aposentadoria por invalidez ou no auxílio-doença, né? É um valor ali considerável que você vai receber para o resto da vida ou até durar
essa sua redução. Muitas vezes são coisas que a gente já sabe que não vai melhorar, por exemplo, a amputação de um dedo não tem como voltar atrás, né? Às vezes se é movimento, uma fisioterapia, um tratamento, vai conseguir se readaptar novamente, mas tem coisas que não dá, então você já sabe que vai receber até quando você se aposentar, aí não vale nem mais a pena se aposentar, né? Em alguns casos, as pessoas postergam um pouco a aposentadoria, porque daí recebeu o salário e mais aquele acréscimo, né? Vai reduzir o valor, né? Eu citei ali a questão do salário mínimo, mas lembrando que tem pessoas que recebem muito mais. Né? A gente tem um teto do INSS hoje aí, que já é um valor bem considerável, né? Então, assim, cada caso é um caso, citando novamente, e vale a pena lembrar que pode ser concomitante. Então, recebe os dois, o de trabalho e mais o benefício. E acontece de ter muitos atrasados, né, doutora, nesse benefício, tá, gente? Porque assim, ó, quando você estava em auxílio-doença, por exemplo, você sofreu um acidente, você ficou lá incapacitado para o trabalho, vamos supor, foi um acidente de moto, tu ficou incapacitado ali, quebrou o braço, a mão, ficou 3, 4 meses, se recuperou, voltou. Para você voltar, você deveria ter passado por uma perícia do INSS. Se essa perícia não constatou nenhuma limitação de movimento, não constatou nenhuma redução da sua capacidade laborativa que deveria constatar, e aí você ficou lá, voltou a trabalhar, e esse acidente que você teve já faz 3, 4 anos, por exemplo. Aí depois que você se dá conta disso, por exemplo, pegou a dica agora aqui no nosso programa. Ah, mas eu sofri um acidente já faz tanto tempo. Vai procurar um profissional da tua confiança, porque você vai poder requerer muitas vezes desde quando você voltou para o trabalho, desde 3, 4 anos atrás, quando você sofreu um acidente, saiu do auxílio-doença e voltou a trabalhar. Então, dá um valor bem considerável, né? Via de regra, o INSS não tem concedido logo após a cessação do auxílio-doença. Né? Então, ele tem que ser... Que é a lei, né? Deveria. Mas é igual ao acréscimo de 25%, doutora. Infelizmente, embora esteja lá, seja dito na lei que deve ser daquela forma, não acontece. Né? Então, é importante o segurado conhecer disso, né? Ter esse conhecimento e saber que ele pode chamar o INSS, né? Pode cobrar depois. Tem esse prazo aí que a gente tem para poder fazer esses requerimentos. Tem que ficar de olho sempre, que o INSS também muda muitas regras, muitas coisas. Agora teve a reforma, mudou muita coisa, mas o que vale, o que vai prevalecer é a legislação que era vigente na época de que você adquiriu o direito, né? Isso. Então, não é porque mudou que você não tem mais direito, tem que tomar cuidado com isso também. Uma coisa que mudou muito com a reforma foi a pensão por morte, né? Agora tá danadinho, tá uma situação bem complicada, principalmente para quem é viúva jovem, viúva ou viúvo jovem, né? Antigamente a pensão era vitalícia e agora a gente vê que só vai ser vitalícia se a pessoa for maior de 44 anos, né, doutora? Isso. Tem essa questão que antes era integral, né, para todas as idades. Agora o INSS criou uma tabela, né, que ela inicia dos 21 até os 27 anos, período de 6 anos de pagamento de benefício, e depois ela vai acrescendo 42 a 43 anos incompletos, né? 20 anos e depois de 44 em diante ele encerra e aí é vitalício. E aí é vitalício. Porque em tese essa tabelinha, esse raciocínio, a legislação mudou no sentido que se o segurado é jovem, ele pode voltar a trabalhar ou pode não ser totalmente dependente econômico daquele segurado que faleceu e pode aí voltar a trabalhar e se sustentar, né? Exatamente. E não ficar aí recebendo a pensão de forma vitalícia. Então, mudou essas regrinhas. Doutor, e a pensão por morte para quem é filho? Vamos explicar um pouquinho que às vezes tem essa dúvida. 21 anos encerrou, né? 21 anos, não é 18, como muita gente pensa, né? É até os 21, tanto homem quanto mulher. E não aumenta, não tem como chegar aos 24, como é a pensão alimentícia paga pelos pais, pelos genitores, né? Até porque a Previdência ela já colocou o 21 para que não fique, para que tenha esse período a mais ali e não acresce. Não adianta as pessoas acharem
que pode, não pode. Muita gente faz confusão com a pensão alimentícia na esfera civil, né? Isso. Que às vezes o alimentado tá estudando, tá fazendo faculdade, aí fica 24, 25, já vi até com 26 anos, continua recebendo a pensão enquanto está estudando. Aqui na Previdência Social, 21 anos encerrou, a não ser que seja um filho maior inválido, que tenha alguma doença pré-existente à morte do pai, que tenha ficado inválido e que precise, então, dessa pensão para sua manutenção, né, Isso, doutora? lembrando que esse filho ele pode receber de forma vitalícia, né? Ele fica segurado sem a regra ali das idades, recebe até o resto da vida dele. Que bom, nosso tempo acabou, vamos encerrar por aqui. Os meninos ali da produção já estão me chamando. Doutora, adorei te receber aqui, que conversa agradável, acho que a gente passou muitas dicas para o pessoal de casa. Espero ter ajudado, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E quando precisarem, né, a gente tem os colegas, procurem um colega de sua confiança, um advogado de sua confiança, sempre estejam assistidos, gente, é muito importante. E com certeza a gente vai voltar com esse assunto de Previdência Social e INSS aqui, sempre trazendo novidades para vocês. Obrigada, então, doutora, já fica o convite para uma próxima vez. Com certeza. E você já sabe, pode participar do nosso programa sugerindo novas pautas, mandando suas dúvidas, suas perguntas, pode deixar lá no nosso YouTube, no canal da TV Sul Catarinense, onde o nosso programa fica gravado lá, pode deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho, viu? Pessoal, tchau, tchau, muito obrigada, boa noite.